Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao Fundamentos de Grego Clássico e com este vídeo nós iniciaremos o terceiro módulo deste curso, o módulo dedicado ao que seria equivalente ao Grego 3 aqui na URGS, na universidade onde eu trabalho, e são aulas que eu estou gravando tanto para os meus alunos como para vocês que estão acompanhando o curso pela internet. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o conteúdo gramatical deste terceiro módulo, e o nosso primeiro tema vai ser o optativo. O que é o optativo? Como vocês devem se lembrar, o sistema verbal grego tem voz, a gente já viu as três vozes, né? Não em todas as suas nuances, mas a gente viu que o grego tem a voz ativa, a voz média e a voz passiva. O grego também tem tempo. Tempo a gente já viu tempo presente, a gente viu o futuro, viu o imperfeito e viu o auristo, certo? E o verbo grego também tem modo. Quais são os modos que a gente viu até agora? A gente tinha visto o modo indicativo e o modo imperativo. E agora o modo optativo, que é um modo que a gente não tem no português com esse nome, mas ele faz coisas que a gente consegue fazer no português, evidentemente. O optativo em grego, ele tem dois modos principais de uso e um terceiro que a gente vai ver bem mais para frente, não nessa aula, quando a gente chegar no equivalente ali do grego 4 ou 5, aí a gente vai ver o optativo oblíquo. Mas por enquanto, a gente vai ver esses dois modos de uso do optativo. O primeiro, o desiderativo, que é quando a gente vai encontrar o verbo no optativo como um verbo principal da frase e não acompanhado da partícula an, que é essa partícula que vai aparecer ali no potencial. Então, o optativo sozinho ele tem um sentido desiderativo, serve para você fazer expressar um desejo de alguma coisa. Né? Eu posso dizer eudaimone es, né? Que tu sejas feliz, né? Que tu sejas de bom nume, eudaimon. Né? Então, essa é a ideia do optativo sozinho. Ele é usado para expressar um desejo. Quando a gente coloca ele junto com a partícula an, que é uma partícula modal do grego, ele muda de sentido. O que são partículas modais? Se vocês estudaram inglês, vocês aprenderam que can, may, should, would e assim por diante são partículas modais. Elas mudam o sentido do verbo, a forma como você está trabalhando com aquele verbo. O grego tem essa partícula modal an e uma outra que é kappa, y, que, mas que tem a mesma função do an. É uma partícula modal única que existe no grego. E essa partícula modal altera o modo da frase. Então, o optativo mais an se torna um modo potencial. Vejamos essa frase aqui. Buloimenon legen. O verbo bulomai, o verbo querer. Bulomai, eu quero. Buloimenon, eu quereria, né? Eu gostaria. Então ele dá essa nuance no verbo. Bulomaian legen, eu gostaria de falar. É essa pequena alteração que acontece aí quando a gente usa a partícula modal com o optativo. Então ele vai ser usado para fazer pedidos educados, para a gente falar sobre coisas hipotéticas, né? Diferentemente do indicativo, que fala das coisas de forma afirmativa, né? De forma está chovendo, não está chovendo. Né? A gente pode falar poderia estar chovendo, né? Talvez esteja chovendo. Então o optativo é um desses modos verbais que vai nos ajudar a falar dessas coisas incertas, hipotéticas. Tá? Qual que é a morfologia do optativo? Ele é muito, muito tranquilo. Né? Por sorte, alguma coisa tranquila em morfologia no grego. A gente vai ter basicamente uma morfologia para a voz ativa e uma morfologia para a voz média. Assim como a gente viu no indicativo, a gente tem uma outra também aqui na segunda coluna, que é a coluna dos verbos atemáticos. Né? Então, a coluna da esquerda, azul, são os verbos temáticos, a coluna da direita, azul, são os verbos atemáticos. E como vocês podem ver, o que basicamente está mudando em relação a eles é a queda do tema. Né? O ômicron aqui é a vogal temática que cai.
Só que nas pessoas do singular tem uma pequena mudança também, né? A gente tem ien em vez de iota. Porque esse iota que a gente vê em todos, segundo dizem os gramáticos, na verdade seria um IE que deixou de ser pronunciado dessa forma. Mas nos verbos atemáticos ele ainda era pronunciado. A voz média é a mesma coisa, né? Os verbos temáticos têm o ômicron, os verbos atemáticos, da coluna direita, não tem o ômicron e são exatamente a mesma coisa. Na segunda pessoa do singular da voz média, esse oio seria um oiso, como vocês já podem imaginar, né? Depois de terem visto o esai que vira ei, o eso que vira u, e aqui a gente tem um oiso que vira oio, porque esse sigma intervocálico da segunda pessoa do singular, assim como a gente viu acontecer tantas vezes já, ele cai. Tá? Então, basicamente é isso para a morfologia. Aí aqui no PPT, eu preparei para vocês alguns verbos para a gente treinar. Né? Eu vou começar a fazer, mas vocês em casa peguem o PPT e terminem de fazer. É bem facinho. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem o verbo lambano, ele está no presente do indicativo. A gente vai tirar o ômega. O que a gente vai colocar no lugar? A gente vai colocar oimi, né? Voz ativa no presente, não tem dúvida. Oimi. Lambano oimi. Né? Então esse é o optativo de lambano no presente voz ativa. Os verbos atemáticos, aí tem uma diferençazinha, né? A gente vai tirar a terminação. No caso do didomi, ele tem uma alternância vocálica que a gente viu quando a gente viu os verbos atemáticos, vocês vão se lembrar que os verbos atemáticos têm uma alternância vocálica no radical deles. Né? Então ele vai mudar para dido. Mas de resto, a gente vai pegar aqui a tabelinha, esse daqui são dos verbos atemáticos, e vai colocar a terminação, ien. Vai ter que mudar também o acento, né? De do ien, porque a última sílaba aqui ficou longa, né? Então o acento tem que ir mais para perto dela. E é isso. De resto, a gente vai continuar aqui fazendo as outras pessoas da mesma forma. Vocês podem completar em casa. Depois, auristo radical. Qual que é o auristo de lambano? O auristo de lambano é elabone. Para a gente colocar no auristo, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o aumento temporal, assim como no imperativo, lembra? O aumento temporal só existe no indicativo. Todos os outros modos verbais não têm aumento. Então, mesmo estando no auristo, o auristo optativo não tem aumento. A gente vai usar só esse lab aqui. E nesse lab a gente vai colocar a terminação que nos interessa, que é essa daqui também. Então, laboimi. Esse seria o verbo lambano, auristo, optativo, ativo. O verbo didomi é atemático, a gente já viu isso. Ele tem alternância vocálica. E no auristo, ele perde esse redobro, esse did, que não faz parte da raiz do verbo. Né? Ele é um redobro dessa consoante aqui na hora de formar o verbo. Ele cai. A gente fica só com esse do. E a gente vai colocar a terminação atemática, aqui a segunda fila em azul. Vai ser doyen. De doyen, no auristo, doyen. Vocês podem fazer os outros aqui, é só seguir pegar o mesmo radical e colocar as terminações que vocês têm aqui na tabela. Por fim, a gente tem os verbos sigmáticos no auristo. Né? Como é que é o auristo de luo? Elusa, certo? A gente vai tirar o aumento e vai colocar a terminação, que seria oime, lusaime. Só que isso aqui vai virar lusaime, né? Vai cair esse o. Então, lusaime. Que a gente vai ficar. Deiknumi. Auristo de deiknumi. E deiksa. Mesma coisa. A gente vai tirar aqui e colocar a terminação. A gente vai ficar com deiksaimi. E é basicamente isso. Não tem mistério.
é só a gente seguir a tabelinha, descobrir qual que é a forma com que a gente está trabalhando, evidentemente, né? Tem que encontrar o verbo, tem que lembrar qual que é o auristo desse verbo, se a forma for auristo, e aí fazer a terminação. Tá? Agora na voz média, mesma coisa, lambanomai. A gente vai lá na tabela e vai ver que é oimen. Então, lambanoimen, certo? Didomai, didoimen. Tá? Vocês podem fazer as outras. Aqui, no auristo radical, auristo de lambanomai e lambanomen. Elabon, elabomen. O ativo, a voz ativa seria elabon, na voz média, elabomen. Certo? Então a gente vai fazer o quê? Tirar o aumento e colocar a terminação. Tá? Boimen. Basicamente a gente só colocou o iota, né? Aqui, didomi. Deixa eu tirar esse aqui. Colocar doimen. E é só isso. Não tem muito segredo. A morfologia do optativo, como eu falei para vocês, é bastante tranquila. Uma das coisas boas desse modo verbal é não nos dá muito trabalho na morfologia. Verbo luomai, sigmático. Verbo luomai, lavar a si mesmo, né? Eu me lavo, ou eu lavo alguma coisa com interesse próprio. Então, luo seria eluçar. Luomai e lusamen. Certo? A gente vai tirar aqui e vai basicamente mudar o lugar do acento e colocar o iota, o Simon. Deiknumai ficaria com edeixamen. A gente vai fazer Simon. Só colocou o iota, basicamente, né? Muito tranquilo. E é isso de morfologia que a gente precisava ver para o optativo. Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar? Optativo sem a partícula an, ele vai ter esse uso desiderativo, né? Você vai usar para fazer um desejo, expressar o seu desejo. O optativo com an, ele vira uma coisa polida, né? Ou vai falar de uma hipótese. E de resto, como vocês viram, a morfologia é muito tranquila, não nos dá problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Eu só errei aqui. Não errei não, tá certo. Espero que vocês tenham gostado e continuem com as aulas. Vou deixar o PPT para vocês. Terminem de completar aqui as pessoas nas tabelas e vão estudando, retomando o vocabulário, retomando os textos. A gente ainda vai ter mais algumas aulas de gramática e depois a gente volta para os textos, agora incluindo o optativo nas nossas traduções. Até breve.